A gente vai repercutir esse assunto agora com o nosso analista de política, o Leandro Rezende, que vem conversar com a gente direto do Rio de Janeiro. Oi, Leandro, boa noite para você, muito bem-vindo. A gente acompanha essa movimentação dos candidatos à presidência. A gente pode ver que realmente esse auxílio de R$ 600 é muito necessário e os candidatos sabem disso. Não é à toa que todos eles se movimentam a favor desse benefício, já falando que, ano que vem deve continuar, apesar de não estar previsto no orçamento, né? Aí a questão vai ser combinar com as contas públicas, né? Exato. A promessa se tornar realidade ou no eventual segundo mandato do Bolsonaro ou no eventual terceiro mandato do ex-presidente Lula. Muriel, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal da CNN. Vamos começar pelos dados, né? A gente está falando de um programa social que beneficia mais de 20 milhões de brasileiros, o que dá a dimensão do tamanho da crise social que o país está vivendo. E aí a gente está falando de um contingente de pessoas que, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, estão preferindo o ex-presidente Lula neste momento. Embora, quando a gente olha para pesquisas da Quest Genial sobre Minas Gerais e São Paulo, divulgadas nessa semana, há um viés de crescimento do presidente Jair Bolsonaro entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Portanto, falar sobre esse programa social é fundamental para os dois. Como é que isso está sendo tratado? A gente viu um pouquinho na reportagem da Caroline Rosito, mas vamos trazer um pouquinho também de bastidor de como isso vai ser tratado daqui para frente. O programa de governo registrado pelo ex-presidente Lula não fala em Auxílio Brasil. Ele falou hoje numa live no Facebook com o André Janones, que entrou para ajudar o Lula a fazer essa campanha nas redes sociais. Fala direcionado para um público muito específico. Mas no programa de governo, o Lula fala sobre retomar o Bolsa Família. O Bolsa Família que se tornou o Auxílio Brasil para que o presidente Jair Bolsonaro tivesse um programa social para chamar de seu. E aí entra o desafio das duas campanhas. Por um lado, o ex-presidente Lula precisa ao mesmo tempo dizer que vai manter o programa social e dizer que o presidente Jair Bolsonaro aumentou o valor do Auxílio Brasil de uma maneira eleitoreira. O PT criticou essa proposta no Congresso Nacional, mas apoiou a medida porque sabe do contingente de eleitores que esse assunto trata. O presidente Jair Bolsonaro vai precisar responder, ora, por que só aumentou o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, faltando tão pouco tempo para as eleições? O que as campanhas vão trabalhar é tentar falar com esse eleitorado de uma maneira bastante específica. Os integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro admitem que esse é o público preferencial da campanha, junto com as mulheres e com os nordestinos. Claro que tudo isso se entrecruza, mas são eleitores que hoje preferem o ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula este que vem mantendo uma liderança nas pesquisas de intenção de voto, só que os dados dessa semana acenderam um sinal amarelo e alguns integrantes da campanha me disseram até que se trata de um sinal vermelho para a campanha do ex-presidente, que está vendo o presidente Jair Bolsonaro avançar sobre estratos que estavam ali controlados pela campanha do petista. Na próxima semana a gente já vai ter a campanha indo para a rua e aí a gente vai começar a perceber como que esses temas vão aparecer. Primeiro, nas ruas, nos comícios que Lula e Bolsonaro pretendem fazer. Nessa edição ainda a gente fala um pouquinho sobre isso e por que Minas Gerais é fundamental, mas também como que eles vão apresentar isso na propaganda, na televisão. Isso é fundamental. Todos os analistas, quem mexe com pesquisa, todos os marqueteiros dizem que a propaganda na televisão e no rádio continua sendo muito determinante, mesmo num mundo que a gente vive tão comandado pela presença dos políticos nas redes sociais. Então, Muriel, o Auxílio Brasil é fundamental e Lula e Bolsonaro têm, cada um a seu modo, a necessidade de ajeitar um discurso para essa população mais vulnerável que precisa desse benefício e, claro, está contando, né, que a partir de agosto recebe R$600, ninguém quer chegar em janeiro e voltar a receber R$400. Aí o desafio para as equipes econômicas e como que os dois principais presidenciáveis vão tentar resolver esse problema, da retórica para a economia. Muriel. Perfeito, Leandro. Leandro já deu um gostinho do que a gente vai seguir falando ainda nessa edição do Jornal da CNN. Logo mais eu volto a te chamar, Leandro. Obrigada.